Bom, para a gente falar das razões trigonométricas na circunferência, nós vamos antes precisar dar uma recordada, né, de algumas razões que a gente viu lá na trigonometria do triângulo retângulo. Quais eram elas? A gente tinha que o seno quadrado de um ângulo mais o cosseno quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. A gente sabe que a tangente de um ângulo, né, é o seno sobre o cosseno. A cotangente é o inverso da tangente, ou uma outra forma de escrever isso aqui é o cosseno sobre seno, né? Bom, se a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é o inverso, então é cosseno sobre seno. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, tá? Qual que é o macete para lembrar disso aqui, ó? Por exemplo, eu aprendi da seguinte forma. Secante lembra seno. Só que como é o inverso, então você pega o cosseno, ó. Cossecante lembra cosseno. Como é o inverso, então você pega o seno. Beleza? Dá para lembrar assim direitinho. E aí, o que vai acontecer? Para a gente determinar essas razões no ciclo trigonométrico, lembrando sempre que o raio do ciclo é um raio unitário igual a 1. A gente não pode esquecer isso, tá? No ciclo trigonométrico, o raio sempre é 1. Então, eu vou considerar um arco AP, e este arco ele vai me determinar nos eixos, né, deste ciclo, dois pontos que eu estou chamando aqui de ponto P1, desta projeção aqui, e o ponto P2 na projeção aqui deste eixo V, tá? Este arco também ele determina para mim esta determinação, que é este ângulo central aqui, que eu estou chamando de ângulo alfa. Vocês conseguem identificar qual figura geométrica que está sendo formado por esses segmentos? Bom, triângulo retângulo, né não? Então isso aqui, ó, vai me permitir trabalhar com algumas propriedades do triângulo retângulo. Então observe o seguinte. Este segmento do triângulo é o segmento OP1. Este segmento do triângulo é o segmento P1P e este segmento é o segmento OP. Você sabe me dizer quanto que mede o segmento OP deste triângulo? Bom, muito simples a gente observar, ó. Se o raio da circunferência é um raio igual a 1, OP não é raio dessa circunferência, não? Ué, raio é todo o segmento que a gente parte do centro dessa circunferência até uma extremidade. Então, o raio não necessariamente precisa ser esse daqui, ó. O raio também, se a gente partir daqui deste centro e for para esta extremidade, que é o P, isso aqui também é raio. Então, OP vale 1. Beleza? Se a gente considerar este ângulo alfa e este triângulo retângulo, a gente pode aplicar algumas razões trigonométricas no triângulo. Seguinte, P1P, ele é um cateto oposto ou adjacente a este ângulo alfa? Bom, se está do outro lado, é um cateto oposto. Verdade? Ó, P1, que é este segmento aqui, está coladinho com o alfa, né? Então, é o cateto adjacente. Então, facilmente a gente pode aplicar duas razões aqui, ó. Eu vou aplicar o seno de alfa, que vai ser igual ao oposto sobre a hipotenusa, e eu vou aplicar o cosseno de alfa, que é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, bora fazer algumas substituições, ó. O oposto é o segmento P1P e a hipotenusa é o segmento OP. Verdade? Então você vai encontrar o seguinte: seno de alfa é o segmento P1P, eu não sei quanto é, mas o segmento OP eu sei, não sei não? OP vale 1. Você concorda comigo que qualquer valor que eu dividir por 1 vai dar esse próprio valor? Exemplo, 100 dividido por 1 dá 100. 55 dividido por 1 dá 55. O segmento P1P dividido por 1 dá o próprio P1P. Então, o seno de alfa ele é igual ao segmento P1P.
E a gente chega em qual conclusão? Se eu estou dizendo que o seno de alfa é o segmento P1P, eu vou substituir aqui, ó. P1P, que é este segmento, ele é correspondente ao seno do ângulo alfa. Beleza? Vou fazer aqui agora, ó, com cosseno. Cosseno é adjacente, que é este segmento OP1, sobre a hipotenusa, que é o segmento OP. A gente vai cair numa mesma situação aqui do seno, né? OP1, eu não sei quanto vale. Mas o segmento OP, eu sei que vale 1. E qualquer valor dividido por 1 é o próprio valor. E a gente chega na seguinte conclusão, de que o cosseno de alfa é correspondente ao segmento OP1. Então, fazendo a substituição aqui neste triângulo, eu sei que este segmento aqui, ele é correspondente ao cosseno do ângulo alfa, tá? Bom, se P1P, deixa eu apagar aqui neste ciclo para não ficar muito bagunçado, ó. Se o segmento, observe o seguinte, se o segmento P1P, aqui ó, P1P é o seno de alfa, você concorda comigo que o segmento OP2 também é o seno de alfa? Bom, P1P é paralelo, né, ao segmento OP2. Então significa aqui, ó, que eles têm esse mesmo valor, né? Então se P1P é seno de alfa, OP2 também é seno de alfa. E a gente chega na conclusão de que o eixo vertical no ciclo trigonométrico vai ser o eixo dos senos. Consequentemente, a gente achou, ó, que o segmento OP1 é o cosseno. Então, o eixo horizontal no ciclo trigonométrico serão os eixos dos cossenos. Beleza? E aí, facilmente, aqui está escrito, se vocês quiserem ver depois com calma, né? Tudo que eu falei. Facilmente a gente consegue comprovar pelo ciclo trigonométrico essa expressão aqui, ó, que a gente viu lá na trigonometria do triângulo retângulo. Bom, se a gente aplicar um Pitágoras neste triângulo, né, um triângulo OP1P, nós faremos o seguinte. Pitágoras dizia que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos, ou seja, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é o segmento OP. Então, o segmento OP ao quadrado vai ser igual ao segmento OP1 ao quadrado mais o segmento P1P ao quadrado. Bom, OP não vale 1, OP é hipotenusa. Isso aqui vale 1. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. OP1, a gente viu que é aqui mesmo. Bom, este segmento é o OP1, que é o cosseno de alfa. Cosseno ao quadrado, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Mais o segmento P1P, que a gente viu, ó, que é o seno. Então, seno ao quadrado, seno de alfa, né? Seno ao quadrado do ângulo alfa. E a gente comprova que esta relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é igual a 1. Beleza? Esta aqui é uma relação que tem que estar já na cabeça de vocês, que a gente vai usar muito ela, muitas vezes. Beleza? O ciclo trigonométrico, a gente já viu isso, só para dar uma relembrada, é dividido em quadrantes, né? Não pode esquecer a ordem, essa ordem é super importante também. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Isso vai servir para a gente para sempre saber determinar, né, os sinais das razões trigonométricas. Então, você vai conseguir saber o sinal do seno, o sinal do cosseno e das outras a partir desses quadrantes. Então, se um ângulo está no primeiro quadrante, possa ser que o sinal dele, de alguma razão trigonométrica, não seja a mesma de um outro quadrante, por exemplo.
Então, tem que saber isso aqui para a gente saber determinar os sinais depois. Bom? E aí eu vou começar com vocês a mostrar o seno, tá? Nós vimos que o seno, ele é o eixo vertical neste ciclo, tá? Eu gosto de mostrar sempre pelo GeoGebra, porque vocês conseguem visualizar melhor. Mas antes eu só vou mostrar aqui rapidinho e depois eu passo para lá. O que que está me dizendo? Para cada número real, ou seja, cada arco desse aqui, ele vai determinar para mim, ó, um único valor de seno do ângulo. Ué, como assim? Cada arco vai determinar um único valor de seno? É até um pouquinho óbvio parece, né? Mas é importante a gente falar. Este arco, por exemplo, este arco AP, ele tem um único valor de seno. Digamos, por exemplo, que o seno desse arco aqui seja 0,5. Bom, se o seno é 0,5, o seno é 0,5. Pronto. Não tem um outro valor 0,8. Ah, o seno desse arco é 0,5 e 0,8. Não existe isso, né? A gente está falando em questão da unicidade. Então, cada arco vai corresponder a um único seno, assim como esse seno vai corresponder a este arco também. Então, existe somente um seno para cada arco, né? Não tem como você ter dois ou mais valores de seno para o mesmo arco. E aí a gente vai analisar em cada quadrante quais são os sinais deste seno, quando é que ele cresce, quando é que ele decresce. Sobe aí um pouquinho de água. Isso tudo pelo GeoGebra. Tá aqui escrito tudo direitinho, mas bora pelo GeoGebra que vocês sempre enxergam melhor. Então, ó, lembrando, o eixo do seno é o eixo horizontal ou eixo vertical? Vertical, tá? Então é este eixo aqui, ó, o eixo vertical. No primeiro quadrante, no primeiro quadrante, o sinal do seno, ele é positivo ou negativo? Bom, se a gente observar e considerar este eixo aqui como uma reta numérica, né? Aqui seria a origem, o zero, digamos assim, para cima o positivo, para baixo o negativo. Então, no primeiro quadrante, o sinal do seno ele é positivo. No primeiro quadrante, né? No segundo quadrante, o sinal do seno ele é positivo ou negativo? Bom, continua sendo positivo, né? Então, no primeiro e segundo, o seno é positivo. Consequentemente, ó, no terceiro e no quarto, os sinais de seno são negativos. Vamos avaliar agora o crescimento e o decrescimento dessa razão, desse seno, né? No primeiro quadrante, vamos imaginar este arco. Se eu aumento o arco, o seno deste arco aumenta ou diminui? Bom, um arco que estava aqui tem este seno. Se você aumenta o arco, o seno também aumenta. Então, no primeiro quadrante, o seno ele cresce, né? Então, o seno ele é positivo no primeiro quadrante e ele é crescente. No segundo quadrante, bora fazer a mesma coisa? Bom, eu vou aumentar o arco. Observe, ó. Eu estou aumentando o arco, que é esta. Olha para essa barrinha verde. Eu vou aumentar o arco e o sino acontece o quê? Pronto, no segundo quadrante, à medida que eu vou aumentando este arco, o seno vai decrescendo. Então, no segundo quadrante, o sinal de seno é positivo, mas ele decresce. Então, quando você aumenta este arco, o seno ele vai decrescer. No terceiro quadrante, vai acontecer o que com o seno? Olha aqui, eu vou aumentar o arco e o seno ele vai cada vez mais diminuir. Então, no terceiro quadrante, o sinal do seno é negativo e o seno também é decrescente. E por fim, no quarto quadrante, a gente viu que o sinal é negativo, mas o seno vai crescer ou decrescer? Bora ver? Vou percorrer a circunferência, ó, aumentando o arco e o seno ele está crescendo. Tá vendo? A tendência é que ele vá indo para o zero, então ele vai crescendo. Então, só para a gente deixar aqui registrado tudo anotadinho que a gente falou, o seno ele é uma função que cresce no primeiro quadrante, segue essa ordem aqui, né? Cresce, decresce, decresce, cresce. E lembrando dos valores de seno no eixo, nos eixos. Lembra lá que eu mostrei para vocês, numa das primeiras aulas no ciclo trigonométrico,
que a gente poderia associar, né? Associar este ciclo aqui como se fosse um plano cartesiano, só para efeito associativo. E a gente chegou nas seguintes conclusões, ó. Que este ponto A, vou até botar aqui que tem mais espaço. Este ponto A, ele era o ponto 1, 0. Aqui era o ponto menos 1, 0. Este ponto era o ponto 0, 1. E este ponto era o ponto 0, menos 1. Se a gente for considerar isso aqui como um par ordenado x, y, né? A gente pode associar isso aqui da seguinte forma: cosseno, seno. Então, neste caso, um ângulo que está sobre o eixo neste ponto, ele tem cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Aqui em cima, o cosseno é 0 e o seno é 1. Aqui do lado, cosseno é menos 1 e seno é 0. E aqui, cosseno é 0 e seno é menos 1. É o que está aqui, ó. Se a gente for considerar, aqui 0, π sobre 2, a circunferência em radianos, né? Π, 3π sobre 2 e 0, como é congruo a 2π, ou seja, é um arco congruente a 2π, nós teremos esses valores de seno. Bora lembrar. Primeiro e segundo quadrante, sinal é positivo. Terceiro e quarto, sinal é negativo. Tá? No primeiro e no quarto quadrante, o seno cresce. No segundo e no terceiro, o seno decresce. E quando ele está aqui sobre esses eixos, né, nestes pontos aqui dos eixos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, o 2π, ele assume um valor máximo ou um valor mínimo. Então, o seno de 0 é 0. Lembra que a gente pode associar, claro, o seno como se fosse um y da vida. Então, se a gente for associar isso aqui como xy, o y deste ponto seria 0. Não é não? Seria assim, ó. 1, 0. Então, o seno deste ponto será 0. O cosseno vai ser 1, mas eu nem mostrei cosseno ainda, né? Em π sobre 2. Π sobre 2 é 0, 1. Então, o seno ao seno em π sobre 2 é 1. Em π, mesma coisa. Seno é 0. Em 3π sobre 2, a gente tem o quê? 0 menos 1. Então, o seno é menos 1. E em 2π, que é um arco côngruo a 0, bom, se o seno de 0 é 0, então de 2π, que está na mesma extremidade, também é 0, não é não? E aí a gente fecha essa parte de seno. Tranquilo? Vamos fazer agora o estudo do cosseno também. Só que lembrando, seno é o eixo vertical, cosseno é o eixo horizontal. Mesma coisa, se só existe um valor de seno que vai determinar, né, este arco, também só vai existir um valor de cosseno. Então não tem como um arco ter mais de um valor de cosseno, não. A gente já falou da questão da unicidade. Então um arco, ele só tem um valor de seno, um valor de cosseno, e assim vai. Bom? Então vamos fazer o seguinte. Vou voltar lá no GeoGebra para a gente fazer a análise destes arcos, só que agora, ao invés da gente considerar o seno, eu vou considerar quem? Ó, o cosseno, que é o eixo horizontal. Tá bom? No primeiro quadrante, o cosseno ele tem que sinal? De novo, imagina como uma reta numérica, né? Só que agora essa reta aqui é horizontal. Então, a esquerda do centro é negativo, a direita do centro é positivo. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, beleza. Ó. Agora, no primeiro quadrante, o cosseno cresce ou decresce? Bora fazer o teste. Eu vou percorrer a circunferência aqui, ó, aumentando o arco, e a gente vai observar o que acontece com o cosseno. Então, ó, eu vou aumentar o arco e o cosseno ele vai diminuindo, olha só. Então, quando eu aumento o arco, o cosseno no primeiro quadrante ele decresce. No segundo quadrante,
O sinal de cosseno é o que mesmo? Bom, aqui está o centro, a origem. O centro, né? À esquerda é negativo. Então, o sinal do cosseno é negativo. Neste caso, do segundo quadrante. E o cosseno, quando eu aumento o ângulo, ele cresce ou decresce? Decresce. Então, quando eu vou aumentando o ângulo, ele vai chegando mais próximo do menos 1. Lembram que aqui é menos 1 este ponto? Então, vou aumentando o ângulo. No segundo quadrante, o sinal é negativo e o cosseno ele vai decrescendo. No terceiro quadrante, sinal continua negativo, né? Não saiu daqui. Mas dessa vez o cosseno ele cresce, ele vai crescendo, ó. Então ele começa a sair aqui do lado negativo e ele tem a tendência, ó, de ir para o centro. Então ele vai crescendo. E no quarto quadrante, volta a ter sinal positivo e vai crescendo. Estão observando? Quando ele passa do terceiro para o quarto, ó, começou a ter sinal positivo de novo. E quando eu aumento o ângulo, o arco, o cosseno, ele também vai crescendo. Beleza? Então, o cosseno, ele segue essa ordem, ó. Decresce, decresce, cresce, cresce. Não foi o que a gente fez? Primeiro e segundo, decresce. Terceiro e quarto, cresce. E quais são os sinais? Positivo, negativo, negativo, positivo. É só a gente lembrar assim, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, esses dois quadrantes, que é o segundo e o terceiro, estão, ó, no lado negativo do cosseno. E o quadrante, que é o primeiro e o quarto, estão no lado positivo do cosseno. Beleza? Mesma coisa. Quando a gente fala em relação aos pontos que estão exatamente sobre os eixos, os valores de cosseno serão quem? Aí, novamente, a gente vai ter que lembrar, ó. Este ponto é o ponto 1, 0. Este ponto é o ponto 0, 1. Este ponto é o ponto menos 1, 0. E este ponto é o ponto 0, menos 1. Cosseno, ele vai ser associativamente, né, a primeira coordenada. Então, se você pensar este ponto aqui como sendo 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, nós vamos ter que, em 0, o cosseno é 1. Em π sobre 2, o cosseno é 0. Em π, o cosseno é menos 1, ou seja, ele adquire aqui o valor mínimo, né? Menos 1. 3π sobre 2, o cosseno é 0. E em 2π tem o mesmo valor de 0, já que são dois arcos côncavos, então o cosseno também é igual. Beleza? E aí a gente forma essa... Se você não lembrar, né? Claro, não quiser montar esses pares ordenados, claro que você pode fazer pela noção intuitiva, não é não? Então, se o eixo horizontal é o eixo do cosseno, este ponto aqui toca no menos 1. Então, ou no 1, desculpa. No 1 positivo, né? Então, o cosseno desse ponto aqui é 1. E o seno? O seno ele tem que tocar no eixo vertical. Então, se você fizer a projeção deste ponto aqui, ó, no eixo vertical, ele vai parar no 0. Então, tem essa forma de pensar, né? A gente associa desse jeito aqui, em forma de pares ordenados, só para facilitar a visualização. Mas, tudo a mesma coisa. E para a gente finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, até ver quanto tempo tem, eu vou fazer somente até a tangente e depois no próximo a gente continua, né? A tangente, observe que neste ciclo, que lá no início, ó, nós tínhamos que o eixo horizontal, o eixo do cosseno, o eixo vertical, o eixo do seno. Para a gente achar a tangente de um ângulo, eu vou precisar fazer uma construção, tá? Eu vou ter que criar um novo eixo, que é o eixo suporte, que é o eixo das tangentes. Bom, uma reta tangente, ou seja, uma reta que tangencia a circunferência, é uma reta que toca a circunferência em um único ponto.
Então é o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma reta tangente que toque no ponto da origem. Essa reta aqui, ó, vai ser a reta das tangentes. Então, este eixo, deixa eu tentar fazer o mais reto possível. Este eixo aqui vai ser o eixo das tangentes. Então, para determinar a tangente de um ângulo, eu vou ter que fazer essa construção aqui. Ter que criar esse novo eixo, que é o eixo das tangentes. Tá? Bora observar o seguinte. Existe alguns valores do ciclo trigonométrico que não existe tangente para esses ângulos, para esses arcos. Você consegue visualizar quais são esses valores? Pensa aí um pouquinho. Bom, se você percorre qualquer que seja este caminho aqui, você tem tangente, né? Bom, tem tangente, tem tangente, tem tangente. Quando você chega aqui, você tem tangente? Não sei. Bora ver daqui a pouco. Aqui você tem tangente. Tem tangente, tem tangente, tem tangente. Por quê, ó? Vamos supor que você tem um ponto aqui, né? Um arco de extremidade. Você vai fazer esta ligação, ó, partindo aqui, né? Passando pela origem, até que toque o eixo das tangentes. Então, este arco aqui tem tangente. Se você tenta fazer o mesmo para este arco aqui, eu vou até destacar ele. Se você tentar fazer o mesmo para este arco, bora fazer isso? Bom, eu vou sair da origem, passar aqui pelo ponto, a extremidade do arco, até tocar o eixo da tangente. Bora ver se toca, toca. Ué, não vai tocar? Exatamente, não toca nunca. Por que isso não acontece? Porque este arco, que é o arco π/2, e o mesmo vai acontecer para aqui, ó, para este arco 3π/2, nós vamos formar este eixo aqui que é paralelo ao eixo das tangentes. E lembra lá do postulado de Euclides que ele fala assim, ó, duas retas paralelas nunca se tocam ao infinito. Então, se você tentar fazer a interseção disso aqui com o eixo da tangente, você não vai achar nunca. Ela nunca vai tocar. Se fosse, podia ser aqui, ó, 89 graus. 89 graus, beleza. Ele ia tocar lá o eixo em algum ponto. Mas, se for exatamente 90, isso não acontece. Então, bora fazer aqui a análise da tangente. Rapidinho. Tangente de um ângulo, ó. No primeiro quadrante, a tangente ela é crescente. No segundo quadrante, também é crescente. No terceiro, também é crescente. No quarto, também é crescente. Ou seja, sempre cresce. Olha só. No primeiro quadrante, sinal positivo. No segundo, sinal negativo. No terceiro, sinal positivo. E no quarto, sinal negativo. Tá vendo como é bem tranquilo esse assunto de razões trigonométricas? E aí, no próximo slide, no próximo assunto, eu falo um pouquinho disso aqui e a gente dá continuidade às outras razões, tá?